O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, voltou a criticar o ministro Moraes e também a decisão. E após justamente essa decisão de Moraes, em publicação nas redes sociais, Nicolas escreveu que está na hora de começar a não obedecer o tirano. Em vídeo também, Nicolas compara o episódio às cartas divulgadas pelo presidente Lula durante o período em que esteve preso, já comentamos isso aqui, e afirma que há tratamento diferente entre os casos. Acompanhe. Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão dizendo que o Flávio não pode visitar Jair Bolsonaro por 90 dias. Ou seja, coincidência ou não, o Flávio vai ficar sem conversar com o seu pai, o maior líder da direita, até o final do primeiro turno. Mas com certeza isso aí é só mais uma coincidência, como por exemplo essas coincidências aqui. O Bolsonaro, por exemplo, agora está preso e ele não pode sair de casa, obviamente, não pode ter redes sociais, não pode falar por terceiros por redes sociais, não pode fazer nada, literalmente estão matando o cara em vida. Agora não pode receber visita nem do próprio filho, né? Mas como será que o judiciário tratava quando era o Lula preso? E lembrando que há uma diferença gigantesca, né, entre a prisão do Bolsonaro e Lula, né, porque um foi condenado aqui por um golpe que não teve nem arma e o outro aqui foi preso por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, enfim. Mas vamos ver como é que era o tratamento com Lula? Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É isso mesmo, ele fez da prisão um gabinete ali improvisado para poder tratar sobre temas de campanha eleitoral. Em 6 meses, o Lula recebeu 572 visitas lá na cadeia. Tem entrevista, tanto para a imprensa local quanto também internacional. Nicolas, que sempre tem um grande alcance com seus vídeos, que fala com uma plateia muito grande. Também o ex-deputado Alexandre Ramagem publicou um vídeo em suas redes sociais comentando o assunto, a determinação de Moraes. O ditador, em pleno momento eleitoral, proibiu Flávio Bolsonaro de visitar o próprio pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias. E qual o motivo? Flávio leu uma carta manuscrita do ex-presidente. Uma carta que o pai pede união em torno do filho, chama de porta-voz e a única opção para o Brasil. O violador de direitos humanos considerou desvio de finalidade, como sempre, de uma carta, de uma página sucinta, curta, que apenas Bolsonaro escreveu e o filho Flávio leu. A entidade decidiu, por causa disso, cortar um convívio familiar. Um filho, que também é seu advogado, não pode falar com o próprio pai. Uma suspensão de visitas de 3 meses, exatamente o período que cobre as eleições. Vai dizer que o Alexandre de Moraes trabalha por uma eleição limpa, legítima, no Brasil? Isso não é, nunca será justiça. Não é justiça, é perseguição. E está mais escancarado, está mais na cara que bigode. Porque, assim, ficamos chocados também por esse aspecto. O Alexandre de Moraes, não é que ele proibiu de cartas serem lidas. Ele proibiu um filho de visitar o pai. Porque política, toda essa parte aí, né, esse embolo do que aconteceu em paralelo e essa perseguição, tudo isso aí é uma outra questão. Porque acima disso, antes disso, vem uma relação pai e filho. Quer dizer, então, o filho não pode visitar o pai. Essa é a informação que a gente está mais incomodados em digerir. Porque não é certo isso, né? E você vê também, todo mundo que acaba se opondo ou criticando, acaba também perseguido. Aqui, a gente vê poucos que se posicionam. O Ramagem está lá fora, está nos Estados Unidos. Né? Tanto o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Existem outros também, como até mesmo a doutora Ludmilla, que foi perseguida e precisou sair do país. Ela é juíza, gente. Ela teve que sair do país. É surreal o que acontece. E o Alexandre de Moraes, ele avança e ninguém faz nada, então ele continua avançando. E vai continuar avançando. E ele é a lei, né? É o Alexandre, ele pensa assim. E parece que muitos que deveriam se posicionar também pensam assim. Ô Paula, uma notícia que sai agora cedo, na CNN, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de vetar as visitas do senador ao ex-presidente Jair Bolsonaro pegou de surpresa membros do STF e se tornou alvo de críticas, inclusive de integrantes da ala da corte,
que costumam respaldar a atuação do magistrado. A avaliação de 2 ministros ouvidos aqui em reserva pela CNN, por quem fez a matéria, é de que a determinação deve gerar o efeito contrário e reforçar o discurso de que a família Bolsonaro é vítima de perseguição do Supremo e com mais ênfase de Moraes. Exatamente isso. Eu vi essa notícia mais cedo e a gente tem que concordar, né, gente? Vamos lembrar, eu sempre gosto de trazer esse parâmetro. Vocês lembram quando aquela ex-BBB Juliette venceu o BBB? Ela era uma moça ali que não tinha nada demais, ela era só uma moça muito perseguida dentro do programa. E ela foi abraçada de tal forma pela parte da população brasileira que ela saiu do programa com 30 milhões de seguidores. E por que aconteceu isso? Porque ela era injustiçada no programa. Gente, se tem uma coisa que brasileiro ele é muito empático com alguém que sofre injustiças. Ele gosta de demonstrar o quanto ele apoia essa pessoa, principalmente pessoas injustiçadas. A gente tem diversos casos desse, por exemplo, a moça do avião. Lembra a moça que não quis sair da janela do avião? Qual foi o jeito do brasileiro mostrar que concordava com ela, que estava apoiando ela, foi justamente seguir ela nas redes sociais, deixar a moça famosa. Então o brasileiro, ele é muito empático com injustiças. E é justamente isso que pode pegar na candidatura do Flávio Bolsonaro. Ao ver o presidente Bolsonaro ser perseguido desta forma baixa, não permitir nem que o filho dele o visite, não permitir que o advogado dele o visite, que não tenha os benefícios que os corruptos, bandidos, assassinos tiveram, e uma pessoa que foi condenada por tentativa de golpe que nunca aconteceu, a população vê isso. E a população acaba aderindo ao discurso. Ou seja, isso faz todo sentido. Os outros ministros que não querem ver a eleição da direita acontecer estão preocupados. E, para finalizar, eu gostaria de chamar você para participar da nossa enquete. Eu lancei a enquete aqui. Você acha que Moraes irá mandar Bolsonaro para Papuda por conta da carta? Sim ou não? Depois dos nossos comentários, por favor, participe do nosso programa, deixe o like e deixe a sua opinião aqui. Eu estou lendo todo mundo que está aqui no chat, viu? Só também trazendo um pouquinho de repercussão. Boa, Paula, feito convite, hein? A gente quer saber a sua opinião na enquete. Trazendo um pouquinho de reação de aliados, de governistas, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, por exemplo, reagiu à divulgação da carta escrita por Jair Bolsonaro e lida pelo senador Flávio. Nas redes sociais, Gleisi afirmou que o parlamentar promoveu uma provocação deliberada divulgando o conteúdo. Segundo Gleisi ainda, no caso de Lula, à época não havia qualquer restrição judicial que impedisse a divulgação de mensagens públicas. Já em relação a Jair Bolsonaro, Gleisi argumenta que o ex-presidente está submetido a medidas cautelares que o proíbem de comunicação externa por intermédio de terceiros, razão pela qual a divulgação da carta motivou a decisão, ou teria motivado, do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a opinião de Gleisi Hoffmann, lembrando que o marido dela, não sei direito se é namorado ou marido, o deputado Lindbergh Farias, foi quem pediu, a princípio, para o STF, em nome do PT, esses sanções a Jair Bolsonaro e a Flávio também, após a divulgação da carta, e também Michele Bolsonaro já tinha se manifestado algumas vezes preocupada depois da divulgação da carta com essa possibilidade de Jair Bolsonaro sofrer algum tipo de sanção, como principalmente, no pior dos cenários, voltar para Papudinho. A gente relembra que esse episódio da leitura da carta de Lula tem esse trecho, vamos ver. Ouvi os recados e as músicas que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela existência e presença de vocês neste ato de solidariedade. Tenho certeza que não está longe o dia em que a justiça valerá a pena, na hora que ficar definido que quem cometeu o crime seja punido e que quem não cometeu seja absolvido. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado, como todo inocente fica indignado quando é injustiçado. Grande abraço e muito obrigada.